Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 24, verso 1. Gênesis 24, verso 1. Leremos aí até o verso 14. Como muitos sabem, nós iniciamos aí, domingo passado, o pastor Guilherme deu início também a essa série nova. É uma série, para quem é mais antigo da igreja sabe, nós já fizemos aí vários blocos expositivos do livro de Gênesis e retomamos a série de Gênesis, navegamos em Atos durante um bom tempo, né? A gente navegou aí nessa saga apostólica e agora nós voltamos ao Antigo Testamento e vamos ler aí um trecho de Gênesis. Na verdade, essa exposição é de 67 versículos. Eu não vou falar, claro, de cada um deles, mas nós vamos falar da narrativa, do bloco, da grande história que está concentrada nesses 67 versos, mas eu vou aqui ler com você apenas um trecho-chave desse bloco e a gente vai lendo aí alguns versos ao longo dele. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 14 apenas, mas estamos explorando todo o tema envolvido aí nesses 67 versículos. Então veja aí o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 apenas aí até o verso 14. E assim diz a palavra do Senhor. Abraão já estava velho, já tinha idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Em tudo ele era abençoado. E Abraão disse a seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que ele possuía: põe a mão aqui, debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E o Senhor lhe perguntou: e se a mulher não quiser me acompanhar até esta terra, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu Abraão: cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou, disse as seguintes palavras: darei esta terra à tua descendência, e ele enviará o seu anjo diante de ti para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser te acompanhar, estarás livre desse juramento que me fizeste. Somente não levarás meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre esta questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, até a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Vamos orar. Pai, nós precisamos da Tua graça para comunicar a Tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que somos falíveis, somos limitados, somos falhos e carecemos muito do recurso do Senhor. Pai, nós precisamos que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor transborde em nós, para que a Tua palavra seja claramente comunicada, para que ela penetre em nosso coração e na nossa consciência e nos amadureça. Que essa palavra também venha como uma boa notícia para aqueles que peregrinam, para aqueles que caminham em busca de sentido, de propósito. Pai, que o Senhor sacie a fome e a sede de cada ser humano, de cada pessoa que escuta a Tua palavra. Anima a Tua igreja, Senhor. Anima o Teu povo. Ajude o pregador a comunicar a Tua palavra com responsabilidade, mas fazendo jus àquilo que ela anuncia, Pai. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos,
no livro de Atos, que nós navegamos juntos, nós vimos que o livro tinha mais cara de saga, de aventura, do que qualquer outra coisa. Esses blocos do livro de Gênesis, que tratam particularmente da vida de Abraão, dos patriarcas, muitas vezes se parecem com novelas. Esse texto em particular tem muito cara de novela. Ô gente, Abraão, patriarca, está à procura de uma esposa para o seu filho, Isaque, aquele filho prometido, filho da velhice de Abraão e de Sara. Nós vimos aí, né, já você acompanhou isso aí no final, na última pregação, que Sara, a matriarca, a mulher escolhida para ser a mãe de Israel, ela morreu. Sara foi sepultada em Macpelá, num pedaço de terra que Abraão comprou dos heteus, habitantes da terra de Canaã. Olha, eu vou pedir de você um pouco de paciência, porque isso exige imaginação. Ler a história patriarcal exige muita imaginação. E vale lembrar que a gente está lidando aqui com territórios do mundo antigo. Nós estamos lidando aqui com a terra de Canaã, que geograficamente seria o equivalente à região de Israel atual, região também da Palestina, faixa de Gaza. Nós estamos falando da região dos antigos cananeus, aqueles que eram filhos de Cam, que por sua vez era filho de Noé. Você se lembra, no livro de Gênesis, capítulo 9, depois do dilúvio, Noé amaldiçoa Canaã, o seu neto, filho de Cam, aquele que era filho imediato e sobrevivente com ele do evento do dilúvio. E a palavra de Noé é clara: maldito seja Canaã, e servo dos servos seja. O território de Canaã era ocupado por vários cananeus e vários subgrupos cananeus. Os amorreus, os heteus, os perezeus, haviam vários grupos específicos ocupando aquela terra. Entretanto, você se lembra no livro de Gênesis capítulo 12, um descendente de um outro filho de Noé, um semita, Abraão, filho de Terá, é chamado por Deus para uma jornada ao desconhecido. Deus simplesmente diz para ele: sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E em hebraico, é muito interessante esse texto, porque o verbo que é utilizado em hebraico, não sei se você sabe disso, em hebraico nós não temos necessariamente passado, presente e futuro. Os verbos em hebraico, eles são qualificados pelo efeito do verbo. Se o verbo ele é completo, se ele é incompleto, é daí que você infere ou conclui que o verbo foi conjugado talvez no futuro, no presente, ele é imperativo. E o que é curioso é que Deus diz para ele: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. O verbo é conjugado no imperfeito, é simplesmente Deus está dizendo: Abraão, sai e eu vou te mostrando o negócio. Vai para um lugar que você não conhece, apenas confia em mim e eu vou te mostrar qual é o lugar que você tem que ir. Gente, nós estamos lidando aqui com o primeiro livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, ou que os judeus chamam de Torá. Torá em hebraico significa literalmente instrução, o ensino. A obra é uma obra fundamentalmente educacional. O Pentateuco não tem um fim, muita gente imagina isso, né? O Pentateuco como uma obra legal, prioritariamente, mas para os judeus sempre foi uma obra instrucional, uma obra de educação. Os judeus chamam a Torá de o Código da Aliança, o documento do pacto. É onde estão registrados os grandes feitos de Deus com Israel, os grandes atos salvadores de Deus e também, claro, os termos da aliança que Deus entra não somente com Israel diretamente, mas como Deus firma esse pacto com Abraão, firma esse pacto também com Noé, firma esse pacto com Moisés. E é ali que se encontram todas as promessas de Deus, não somente para Israel, mas Israel como povo sacerdotal, por meio de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra. Bom, eram esses os termos do pacto de Deus com o próprio Abraão. Ou quando Deus prometeu a Eva, em Gênesis capítulo 3, verso 15, e para Adão, não sei se você se lembra, depois da queda, quando Deus diz claramente que colocaria inimizade entre ti, a mulher, entre a sua descendência ou a sua semente, porque é assim que se encontra no texto original, e o seu descendente, este feriria a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, no caso, a serpente. Mas veja, há uma promessa antiga que remete tempos imemoriais, tempos antigos, em que Deus um dia levantaria uma semente, um descendente,
que teria a vitória final e definitiva sobre todo o mal. Mas também há a promessa de que essa semente ou esse descendente sofreria oposição sistemática do mal. Que o mal, de alguma maneira, se oporia a essa promessa. O texto é claro sobre isso. E dentre o descendente dessa boa semente, nós encontramos esse Abraão, o hebreu, filho de Éber. Por isso, o hebreu, um semita, em que Deus promete para ele 3 coisas. De ti farei uma grande nação, Gênesis capítulo 12, verso 2. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E Deus só dá uma única ordem a Abraão: sê tu uma bênção. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 16, um pouco antes do trecho que nós lemos aqui, nós vemos aquele teste abraâmico em que ele coloca Isaac sobre o altar, e é dito no texto explicitamente, Deus fala claramente isso para Abraão: olha, porque não me negaste o teu único filho, o filho a que tu amas, Isaac, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e na tua semente todas as nações da terra. Ora, veja bem, estudar a história de Abraão é de alta relevância para o cristão. Estudar a história de Abraão diz respeito à nossa fé, diz respeito a tudo que nós recebemos por herança em Jesus Cristo. O cristão não tem que olhar para o Antigo Testamento como uma obra que conta histórias míticas sobre um Deus abraâmico e que de repente aparece Jesus no Novo Testamento quase como um evento isolado. Não. Tudo que Deus realiza em Cristo, meus irmãos, é cumprimento de uma série de compromissos firmados pelo próprio Deus com ancestrais aos quais o próprio Cristo está ligado segundo a carne. Ele é filho de Abraão segundo a carne. Basta a gente olhar para as genealogias de Jesus. Não somente ele é filho de Abraão, ele é a própria semente que Deus prometera a Abraão. Paulo interpreta assim: por meio de quem seriam abençoadas todas as nações. O culto cristão só faz sentido porque um dia Deus foi profundamente leal à sua promessa a Abraão. Só faz sentido por isso. O culto cristão, meu irmão, seria inviável, inimaginável, se Deus não tivesse dado uma bênção e uma promessa a um homem específico, num lugar específico, na história, e que mudou o seu nome. Ele se chamava Abrão. Deus introduziu uma letra do seu próprio nome no nome de Abrão, e lhe deu o nome de Abraão, que traduzido literalmente significa pai de povos. Não é pai só dos judeus, pai de povos. Bem isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29, veja bem. Paulo diz assim em Gálatas: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós, todos, indistintamente, sois um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Estudar a saga ou a novela abraâmica é estudar a história das raízes da nossa fé. A fé cristã que tem profundo conhecimento e dependência daquilo que Deus se comprometera com Abraão. Mas essa não é uma história só dos homens. Não é uma história só de Abraão, Isaque e Jacó. Também é uma história de Sara, Rebeca e Raquel. Não é só uma história dos patriarcas. Também é uma história de matriarcas. É uma história de matriarcas. Mas temos um problema: a tenda de Sara está vazia. A tenda de Sara, a matriarca, está vazia. A promessa da semente é uma promessa transgeracional. A promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente exige uma linhagem, uma descendência que seja preservada e aliançada com o próprio Deus. E Deus disse, lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa história depende também das mulheres. Essa é uma história que não depende apenas da semente que os homens transmitem, mas também depende de úteros que preservem o pacto de maneira transgeracional. Avançado em dias, diz aí no texto, verso 1, que Abraão estava avançado em dias, já estava idoso,
preocupado com a continuidade da promessa, preocupado com a profecia ser cumprida pelas gerações. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Lembra, em Gênesis 12, Deus fala: "Se tu uma bênção, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome." E aqui já chega Abraão no final da sua jornada, abençoado em tudo. E ele chamou o seu servo, preocupado com a continuidade da promessa. E nós já vimos algumas histórias parecidas com isso anteriormente. Nós vimos em vários momentos Abraão ainda imaturo na fé, inseguro quanto às promessas, tentando manobrar as coisas do seu jeito, chegando no Egito, dizendo que Sara era sua irmã, para ela não sofrer nenhum dano, para ele não sofrer nenhum dano, mentindo. Vimos também Abraão improvisando com Agar, a egípcia, e teve um filho, Ismael, que não tinha nada que ver com a promessa. Nós vimos Sara rindo, já na sua idade avançada, diante do anúncio do anjo do Senhor, dizendo que Sara, teria um filho, e ela ri. E por causa do riso, o seu filho recebe esse nome, riso, Hirás, Isaque. Deus faz até uma piada com o riso de Sara. E ele recebe um nome onomatopeico, né? É o riso gutural, semita, Yitzhak, né? É o nome original. Fala: você riu? Então esse vai ser o nome do seu filho. Vamos batizar ele com o nome de Riso. Vamos botar o nome dele de Riso. Estava lá o filho da promessa. Mas esse não é mais o Abraão que improvisa. Isso que é interessante. Esse Abraão, ele não tolera mais improvisos. Ele aprendeu a confiar inteiramente em Deus. E mais do que isso, esse Abraão aprendeu a confiar pleno e inteiramente num Deus que comanda a história, que provê todas as coisas, mas ele precisa resolver um problema. A tenda de Sara está vazia. Abraão é explícito com o seu servo. Ele chama o seu servo para perto de si, e ele diz claramente no verso 3, ainda faz o servo jurar: "Não quero que você tome mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus." Gente, Abraão não está mais na Mesopotâmia, ok? Abraão não é mais um homem que habita a Suméria. Ele não habita mais o Iraque, se a gente for falar de um contexto atualizado. Ele não está mais no Iraque, ele está em Israel. Agora veja bem, Abraão está a 730 quilômetros da sua terra natal, ok? Essa é a distância exata. 730 quilômetros da sua terra natal. E Abraão é explícito: eu não quero que o meu filho case com uma cananeia. Por qual razão? Ora, porque os cananeus estavam apenas com seus dias contados. Os cananeus eram um povo que estava prestes a ser julgado. Foi bem isso que Deus prometeu para Abraão em Gênesis 15, quando se aliançou com ele e disse: olha, o tempo dos amorreus, que são os cananeus, o tempo dos amorreus é uma questão de tempo mesmo, é uma questão de horas, de dias, de anos, de gerações. Verso 26, em Gênesis 15, diz: porque não encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus está esperando só o tempo. Está só esperando a panela de iniquidade encher para julgar os cananeus. Ora, como pode Isaque contrair matrimônio com um membro do povo que está prestes a perder a herança? Deus está prestes a tirar a herança dos cananeus e transferir a herança para os hebreus, particularmente para Abraão e seus descendentes. Como pode Isaque contrair matrimônio com um povo que está prestes a ser julgado pelo Criador? Ora, isso não fazia sentido, e Abraão sabia disso. Então Abraão, com uma fé madura, que não tolera improvisos, agora ele não tolera improvisos, disse para ele assim: olha, você vai até a minha terra, você vai até os meus parentes, verso 4, e de lá você vai tomar uma mulher para meu filho dentre os meus parentes. Mas cuidado, não leves o meu filho de volta para lá, verso 6. Observe como que Abraão é categórico. Não tem regresso, não tem esse negócio de voltar atrás. Deus prometeu essa terra, Ele falou que aqui que é o lugar da minha descendência, e a gente não vai voltar atrás. Ora, não foi isso que Deus falou para ele lá em Gênesis 12? Sai da sua terra e da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Não há espaço para retrocessos.
O servo então pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, e comentaristas vão dizer que esse ato oriental de colocar a mão debaixo da coxa era aproximar a mão do sinal da circuncisão de fato, que era por onde essa semente abraâmica era transmitida de maneira transgeracional. Ele jura pela descendência de Abraão e pela promessa. Ele então pega 10 camelos, ele tinha administração. Gente, um homem para ter 10 camelos nessa época, ele tinha que ser muito rico. Abraão era muito rico. Abraão era muito próspero. Ele pega 10 camelos e viaja em uma jornada longuíssima de 740 quilômetros. É engraçadíssimo ler isso no texto. E você precisa agora abrir um pouco a sua mente para uma experiência oriental de narrativa histórica, porque isso aqui é muito oriental, isso aqui é muito Oriente Médio. O oriental, ele é muito prolixo. Isso é típico da cultura oriental. Eles adoram histórias, ficar em volta de fogueira, na tenda, contando história. Isso é típico. Isso não é só de mineiro, o caos do mineiro, é caos do mundo árabe também, do mundo judaico. Mas é interessante pensar que 740 quilômetros de viagem são dedicados meio versículo. Meio versículo. Gente, 740 quilômetros de viagem com 10 camelos. Meio versículo, verso 10. Mas na hora de falar do drama de encontrar uma mulher, de ter que casar, são 51 versículos. Acho que se fosse o nosso caso, a gente inverteria, né? Eu vou ficar assim, 740 quilômetros, vou contar que eu parei para comer o pastel de angu ali na serra, né? Você ia contar tudo. Não, ele está preocupado com a novela. Está preocupado com a novela. Acharam uma esposa para Isaac. E aí, no verso 11, acontece um evento interessante. Ele finalmente chega na Mesopotâmia. Chega, inclusive, nos territórios onde Abraão praticamente cresceu. Passou grande parte da sua infância. Terra de Terá, terra de Naor. E diz o texto aí no verso 11 que à tarde as mulheres saíam para pegar água. Natural. Durante o dia o sol era muito quente, escaldante. Um detalhe importante, os poços no Oriente Médio não são como os poços que a gente imagina nessa terra abundante de águas que é o nosso país, em geral. Eu já estive num poço desse do Oriente Médio, inclusive 2. Estive num poço na cidade de Davi, em Jerusalém, e tive um lá na terra de Meguido, que tem um poço lá antigo, dos antigos estábulos de Salomão lá. Gente, o poço era o seguinte, era uma escada, até hoje é possível você vivenciar essa experiência, é uma escada que você desce mais ou menos uns 7, 8 metros de degraus, e lá embaixo tem água. E é um poço que você entra nele, não é assim, você desce a cordinha com balde, não é isso não. Você tem que entrar no poço, descendo os degraus de pedra, chegar lá embaixo, encher o cântaro de água e subir com a água, ok? Então imagina essa cena. E à tarde as mulheres saíam para pegar água. O servo que fez? Colocou os camelos de joelho. Era uma prática comum até hoje no Oriente Médio, para descansar os animais, uma longa jornada. Ele ficou ali junto ao poço, fora da cidade, e fez uma oração. Ele tinha uma missão. Abraão lhe deu uma missão, vai encontrar uma esposa para Isaac. E ele ora e diz, Deus do meu senhor Abraão, verso 12, me dês bom êxito hoje. Faça com graça e dê graça ao meu servo, ao meu senhor Abraão. Trates com bondade o meu senhor. E ele faz um teste. Estabelece um critério, um sinal. Ele diz assim, olha, eu vou saber se essa mulher, se essa jovem, alguma dessas jovens é escolhida, se eu chegar perto dela e eu pedir que ela me dê água, e ela me der água, e depois disso, espontaneamente oferecer água aos meus 10 camelos, é ela. Ô, gente, era um teste extremamente complicado. A chance de dar ruim é muito grande. Entendeu? Tipo assim, se você fosse usar critérios assim, Deus, se ela der um sorrisinho, tá bom, já é suficiente. Não, o negócio assim o nível aqui foi avançado de teste. É o seguinte, não basta apenas ele chegar para ela e falar, você me dá um pouco d'água? Sim, senhor, bebe aqui. Não. Depois que ela me oferecer água, ela tem que falar assim, vou dar para os seus camelos. Gente, lembra do poço, ok? São 10 camelos, ok? Você sabe o quanto um camelo bebe de água? Eu fiz essa pesquisa. Gente, um camelo pode beber 95 litros de água. Sabe quanto que um cântaro do mundo antigo cabia de água aproximadamente? 12 litros. Ou seja, para alimentar, matar a sede de 10 camelos, ela teria que subir e descer aquele poço 80 vezes.
Um sinal e tanto. Será que é ela? É uma novela isso aqui, gente. E diz o verso 21 que o homem, olha aí, eu dei um salto quântico aqui para você entender. Veja, no verso 21 diz que esse homem observava o comportamento da mulher com atenção e silêncio. E diz aí, voltando um pouquinho no verso 15, que Rebeca apareceu. E é interessante que o texto dá um destaque para ela, é muito bonito isso aqui. Antes que ele acabasse de orar, gente, o homem está ajoelhado, pedindo, Senhor, tem misericórdia. Esse é o critério. Gente, ele estava no meio da oração, lembra? Abraão falou, não se preocupe, vai lá, o meu anjo vai estar com você. Antes dele acabar de falar, Rebeca apareceu. A filha de Betuel. Isso aqui é um spoiler, porque ele não sabe ainda que é a filha de Betuel. Parente de Abraão, ok? Isso aqui é um spoiler de Moisés, que escreveu a obra. Mas observe. Apareceu uma moça. Ele nem sabia o nome dela ainda, ok? Mas é porque já foi feita uma antecipação. E diz o verso 16 que a moça era muito atraente. Interessante que em hebraico diz que ela era de muita bela aparência. Virgem, a que homem algum havia conhecido intimamente. Então ela desce à fonte, desce literalmente, nós já vimos isso, enche o seu cântaro, volta, o servo corre ao encontro dela e faz a primeira parte do teste. E pergunta para ela assim, você me dá um pouco d'água? E diz o texto que ela deu um pouco de água para ele, e ele respondeu. Ela respondeu, bebe, meu senhor. Então, com presteza, ela baixou o cântico sobre a mão dele e bebeu, ele bebeu, e quando acabou de beber, imagina ele levantando ali, né? Que ela ofereça água aos camelos, que ela ofereça água aos camelos, que ela ofereça... Não, imagina. Verso 19 diz, tirarei também água para os teus camelos, até que beba à vontade. Eita, é ela. Não tem como não ser. Mas faltava um critério ainda, você esqueceu. Matou a sede dele, matou dos camelos, tem que ser parente de Abraão, gente. Parente de Abraão, aí tem que fechar os 3 critérios, tem que ter parentesco com Abraão. Senão como é que fica a promessa da semente? Como é que fica? A promessa de que Deus ia transmitir essa semente pelas gerações para esmagar a cabeça da serpente lá em Jesus, lá na frente. Diz aí o texto que ela despejou, depois de dar água de beber, e falou, olha, vou tirar água também para os teus camelos até que bebam. Despejou a água do cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, tirou a água para todos os camelos, e no verso 21, fica lá o servo observando, só observando. Com atenção e em silêncio, verso 21, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, imagina a suadeira já, descabelada, né, gente? Vocês sabem, as mulheres não ficam muito elegantes depois de muito trabalho. Né? As mulheres reclamam disso, né? Ah, estou descabelada, né? Não vem aqui em casa visitar agora, eu estou descabelada. Já viu esse negócio de descabelada? Minha mãe vivia falando, estou descabelada. E depois os camelos acabaram de beber e o homem pegou um pendente de ouro de meio ciclo, 2 pulseiras para o braço dela. Falou, não se preocupe, você vai ficar bonita agora. Enfeitou ela. E aí fez a pergunta final. Você é filha de quem? Pergunta de mineiro, já viu? Você é filho de quem? Dos Barbosa, já viu esse negócio? Eu vou na roça, eu acho isso engraçadinho. Você é filho de quem? Por favor, me fala se tem lugar na sua casa, na casa do teu pai, onde eu possa passar a noite. Gente, que interessante. E aí diz o texto, no verso 24, que ela responde explicitamente, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que deu a Naor. Pronto, bênção, ela é da semente, ela tem parentesco com Abraão, ela é uma sobrinha neta de Abraão, e ela diz claramente, olha, nós temos bastante folha e forragem, e lugar para você dormir. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor, porque fechou todos os critérios, e teve um ato ainda que ele não esperava que aconteceu, ela tinha a hospitalidade de Abraão, que extraordinário. Vocês lembram da história, né? Quando Abraão recebeu os anjos na sua tenda com Sara, ela tinha a hospitalidade abraâmica. Pode ficar sossegado, lá em casa tem lugar para você deitar, tem comida, tem pasto para os seus camelos. E esse homem só adorou e bendizeu o Senhor. No verso 17 diz, bendito seja o Senhor Deus, o meu Senhor Abraão, que não retirou do meu Senhor a sua bondade, no texto hebraico, a sua graça, hesed, não tirou a sua graça e a sua verdade, a sua fidelidade, emet. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Que maravilha.
Tá bom, aí você pode perguntar, se você observar o texto aí bíblico, a palavra bênção, abençoar, bendizer, aparece inúmeras vezes, porque é cumprimento de tudo que Deus falou com Abraão. Se tu uma bênção, te abençoarei. Aqui a palavra bênção aparece incontáveis vezes, inúmeras vezes você vai ver a palavra bênção, inclusive quando os camelos se ajoelham, que é a palavra que é usada para abençoar em hebraico é a mesma para ajoelhar. A palavra está lá também no original, berer. E aí você olha para isso e fala, meu Deus, mas por que tanta bênção que eu não tenho? O que é esse abençoar? Aí quem já é viciado em teologia da prosperidade já pensa na bênção, no cheque, que entra na conta, o dinheiro, a casa na praia, o carro bacana. Não, deleta isso, ok? Deleta isso. Esse texto não é sobre você. Esse texto é maior do que você. Esse texto está falando de algo muito mais dramático, muito mais profundo, e que pela graça de Deus, Deus te colocou dentro dessa história. A tentação de um pregador como eu é falar para você ter a fé de Abraão, a fé do servo de Abraão. Eu não quero falar disso. Eu quero falar de como Deus está comandando a história para fazer convergir tudo na promessa que Ele firmou, de atrair para si todas as nações da terra e abençoá-las em Cristo. É isso. É isso que o texto está dizendo. Isso é um documento da aliança, isso é um documento do pacto, são promessas profundas que Paulo requer, inclusive em Gálatas, para apontar para a glória de Jesus. Agora veja bem, o que é abençoar quando você olha para a história de Abraão? Abençoar, gente, é ter recursos, simples isso aqui, ó, simplesmente isso. Ter os recursos. Quem é uma pessoa abençoada? É uma pessoa que tem os recursos necessários, nem mais e nem menos, os recursos necessários para cumprir tudo aquilo que Deus lhe designou. Ponto. Isso é uma pessoa abençoada. O que Deus te designou, meu irmão? Pensa aí. Eu não sei, então procure saber. Porque tudo que Deus nos dá, que é suficiente para Ele cumprir aquilo que Ele nos designou, é o que nós chamamos de bênção. Mas eu conheço uma pessoa que tem pouco, porque é o suficiente para ela cumprir aquilo que Deus lhe designou. Eu tenho meia saúde, eu não tenho saúde inteira. Tem gente que tem meia saúde, acontece, né, gente? A gente vive num mundo caído, etc., finitude. E eu tenho meia saúde, eu vou viver 70 anos, não vou chegar aos 100. É abençoado. Você tem o suficiente para cumprir aquilo que Deus lhe designou em 70 anos. Então, se a gente pensa em bênção, assim, a bênção está tudo funcionando, as contas estou pagando em dia, né? Estou conseguindo fazer minha viagem de fé, está tudo funcionando, aleluia, estou abençoado. Não, irmão, acorda. Bênção é recurso suficiente para a gente cumprir aquilo que Deus nos designou. É isso que Deus está fazendo com Abraão. Olha, se você for olhar até para uma perspectiva da teologia da prosperidade para Abraão, Abraão é um fracassado. Como assim? O cara tinha 10 camelos. Gente, Abraão não está vendo camelo. Abraão, no primeiro momento, Deus falou que ele ia ter uma terra, que os descendentes habitariam numa terra. No primeiro momento, eu acho até que Abraão pensava assim, cara, Deus me chamou para me abençoar e eu vou ser um cara bem-sucedido. No plano terreno. Quando Abraão vai vendo Sara morrendo, cheio de cananeu armado, ele morando em tenda, ele tinha muito camelo, mas ele não tinha terra. E você não faz uma civilização, uma tribo, só com camelo e tenda. Tem que ter terra. Gente, a única terra que Abraão teve na sua vida, foi que ele comprou, não foi nem Deus que deu assim diretamente, ele comprou da mão dos heteus para enterrar a sua esposa. E morreu assim. Fracasso. Uma percepção de quem está tentando encontrar bens temporais. Fracasso. Mas veja bem, Deus está no outro plano, gente. Os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos. Os desígnios deles são muito, muito maiores. Abraão tem o suficiente para cumprir aquilo que Deus lhe designou. Pronto, é isso que basta. Isso é suficiente, não precisa de mais do que isso. Gente, depois dessa conversa aí, em que Rebeca propõe a ele, pode ir lá para casa, mas Rebeca, vai em casa conversar com o seu pai. Depois da oração do servo. E diz aí, no verso 28, que Rebeca chega em casa e dá o relato de tudo que aconteceu lá no poço, na fonte. Só que Rebeca tem o pai, que já é um senhor, Betuel, e tem um irmão, que é Labão. E Labão, a gente vai ver mais para frente, sem fazer spoiler, que é um homem que gosta de dinheirinho. A Brima gosta de dinheirinha, tem lujinha, entendeu, né? Ele gosta de dinheirinha.
Labão, quando escuta o relato de Rebeca, no verso 29, que o homem tinha camelo, 10 camelos, deu um monte, imagina, ela chegou cheia daquelas pulseiras de ouro, aqueles negócios, Labão cresceu o olho e já saiu adiantado para chamar o homem para casa. Falei, vou correr atrás, é oportunista, né? Então foi lá. Quando ele viu os presentes de Rebeca, verso 30, ele foi apressadamente, diz o texto que ele foi correndo. E aí Labão chega para o servo de Abraão e convida ele, vai lá para casa, tem tudo lá para os seus animais, tem tranquilidade, vamos jantar, vamos comer junto. Tal. Chegou lá, verso 31, abra sua Bíblia aí, vamos ver o verso 31, você tem que ler com você. Aí ele disse assim, entra bendito do Senhor, chega mais, por que você está aqui fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos, está tudo certo, tudo organizado já. Verso 32, então o homem foi à casa, descarregou os camelos, deram palha e forragem para os animais, água para ele lavar os pés, e dos homens que o acompanhavam, verso 33, e lhe serviram comida. Porém ele afirmou, não comerei nada, até eu expor a minha incumbência. E Labão respondeu, então fala. Então fala. E aí tem um relato inteiro de novo, que eu não vou repetir, lembra? Né? Prolixidade é típico do Oriente Médio. Verso 34 até o verso 47 é uma repetição de tudo que aconteceu no poço. Então pula aí para o verso 49. E aí depois de toda aquela longa conversa, o servo diz assim, vocês vão tratar a minha questão com bondade ao meu senhor ou não? Me falem logo, decidem aí, porque senão... Me falem, se vocês não liberarem a Rebeca, me falem, porque eu vou procurar aqui na cidade um candidato, uma candidata. Eu vou para a direita, vou para a esquerda, verso 49. A resposta quase em coro dos dois. É de Deus, verso 50. Já viu o pentecostal que fala isso? É de Deus, varão. Isso procede do Senhor. Nada podemos dizer nem mal nem de bem. Rebeca está aqui diante de ti, pode tomar ela, ele vai. E que ela se torne a mulher do filho de teu Senhor, como disse Javé, o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor, verso 53, então o servo tirou joias de prata, joias de ouro, vestido, e deu tudo para Rebeca, também deu para a sogra, a futura sogra, deu para Labão, que gosta do dinheirinho, todo mundo ganhou presente. Todo mundo ganhou presente. Isso era um testemunho da bênção de Deus para Abraão também. Mas veja bem, depois de uma boa janta e uma festa, porque o que vai acontecer daqui para frente, o verso 54 diz que eles comeram, beberam, passaram a noite. O servo, quando amanheceu, o servo falou assim, olha, está na hora de ir. Aí eles fizeram um apelo, olha, por favor, vamos fazer o seguinte, deixa ela ficar aqui um pouco com a gente, alguns dias, para a gente despedir direito dela, né? Nada mais justo. Gente, observe como é que a história tem várias tensões. Vários momentos que parece que os caras vão regredir e a história retoma, tem um ápice. O tempo inteiro é isso. A tensão é uma novela isso aqui. Lembre-se que é uma novela. E aí o servo fala claramente, olha, eu tenho que voltar. Não, deixa ela aqui 10 dias. O Senhor tem dado sucesso à minha missão, responde o servo, verso 59. Deixar-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E aí no verso 57 ele diz assim, não, vamos chamar a moça. E deixa ela decidir. Interessante. Deixa a moça decidir. Mais uma atenção. Porque se a moça disser não, quero não, sei lá, que é você. Tá, os seus presentes são legais, mas não quer dizer nada. Você está pensando que eu sou o quê? Né? Pensando que eu sou o quê? Já pensou? Ela podia falar, ela podia simplesmente dizer não, não vou. Vou ficar aqui mais um mês, e depois, se você quiser, vem aqui, manda esse cara vir aqui me conhecer. Quem é esse tal de Isaac? Não sei quem é esse Isaac, não. Manda ele vir aqui me procurar para saber quem é ele. Ela podia falar o que ela quisesse aqui. Mas, gente, eu acho que isso aqui foi mais um sinal. Porque a resposta da moça, olha só o verso 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram, tu irás com esse homem? Você vai com ele? E ela respondeu, sem titubear, irei. Simples assim. Se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, abençoaram Rebeca, e olha o que disseram para ela. Nossa irmã, verso 60, nossa irmã, se tu a mãe, olha que forte isso aqui, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência domine a cidade dos teus adversários.
Assim Rebeca se levantou com as suas servas e, montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu, levando Rebeca. Irmãos, que coisa extraordinária. Rebeca é a mãe obediente. Assim como Sara era um tipo de mãe da fé, como Abraão é o pai da fé, Rebeca dá continuidade a isso. Rebeca repete quase como que nos termos do drama abraâmico. Sabe Abraão que deixou sua casa, sua parentela e foi para a terra que... Rebeca fez a mesma coisa, ela está deixando pai, parentela e está seguindo um chamado de Deus. Ela repete o chamado do patriarca. Observe como que a história bíblica da redenção, ela é toda costurada, não sei se você já percebeu isso, ela é toda costurada com esse movimento, por despedidas, por renúncias. A Bíblia inteira. Abraão sai da sua terra, Israel deixa o Egito, Israel vai para o exílio, volta do exílio. O verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus, deixa a casa do Pai, se esvazia, assume a forma de servo. Os discípulos, Jesus fala, Pedro, vem e me segue. Aquele que não deixar pai, mãe, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus está chamando o tempo inteiro os discípulos a manter o mesmo ritmo da história bíblica. Abrir mão, nos despedir, renunciar. A igreja enviada pelo mundo. O povo de Deus é desenraizado e enviado pelo mundo para anunciar o evangelho. Bem na linguagem de Agostinho, na cidade de Deus, de homens e mulheres que são como peregrinos em terra estranha. Gente que anda pelo mundo, mas não transforma as paradas na jornada como se fosse uma casa para você habitar de forma permanente. Nós simplesmente peregrinamos. O Smith fala que isso é um tipo de indiferença santificada. O que é uma indiferença santificada? O cristão é alguém que passa pela vida, mas não se estabelece. Ele não aposta as fichas. Ele não fala assim, não, eu vou fazer uma morada perpétua nesse lugar. Não, o cristão está sempre desapegado, porque ele é um peregrino. Ele sabe que aqui ele não tem morada fixa. Ele é como um Abraão, ele é como um hebreu, como alguém que está atravessando, peregrinando, se movimentando. Ele não se estabelece, porque ele sabe onde é a sua morada. É quase como o próprio Abraão, que morreu com um pedaço de chão, e você fala, é um fracassado. Não, Abraão tinha uma outra percepção da vida e do mundo. Abraão já aprendeu com Deus que para a promessa que Deus fez para ele se realizar, a coisa tinha que ser muito maior do que ele mesmo, muito maior do que os benefícios que ele podia obter agora no mundo temporal. É bem isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 13, fala. Olha que interessante, todos estes, inclusive Abraão, ele cita lá, os heróis da fé, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas em vida. Apesar de verem de longe, saudando-nas e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse de onde saíram, como Abraão podia se lembrar, e teriam assim a oportunidade de voltar, mas agora aspiram por um lugar superior, por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Para encerrar, eu quero falar aqui desse encontro, que isso aqui é o final do capítulo da novela. É o verso 62. 730 quilômetros de camelo voltando. Rebeca montada no camelo, de longe, um cara chamado Isaac, tinha vindo do caminho de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra do Neguev. O Neguev é o sul de Israel, um lugar muito seco. Então, provavelmente fizeram um caminho por baixo. E diz o texto que Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar. Era quase um monge. E levantando os olhos, viu que os camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos, e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou para o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? A gente suspira, gente. É chique. O servo respondeu: é o meu senhor.
Então ela pegou o véu e se cobriu. Uma prática tipicamente oriental, de reservar o rosto. A mulher reservava a sua face, a sua beleza, a aparição da sua beleza apenas para o seu marido na primeira noite de núpcias. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Lembra? A tenda de Sara estava vazia. Agora há uma mãe para Israel, há uma matriarca para Israel. Tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Que extraordinário. Irmãos, Deus usa os recursos que estiverem à sua disposição, todos os recursos necessários, para cumprir tudo aquilo que Ele designou nas suas promessas. Se Ele prometeu e Ele o fez, Ele vai cuidar dessa promessa ao longo dos anos. Os anos podem passar, Israel pode ser ameaçado, os patriarcas podem se ver em permanente tensão ao longo da sua trajetória, mas Abraão é um homem que olha com transparência para aquilo que é eterno. E ele sabe que Deus dá todos os recursos que forem necessários para que seus planos eternos sejam estabelecidos. Por quê? Porque Deus prometeu que pela semente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Eu não consigo olhar para a igreja hoje, ver gente de todas as etnias, cores e origem, não consigo olhar para isso e não me maravilhar e lembrar de que nós só estamos aqui porque uma mulher chamada Rebeca foi escolhida por Deus para dar continuidade à semente que esmagou a cabeça da serpente e nos reconciliou com o Criador. Rebeca é quase como Maria, uma mulher que ouviu o chamado de Deus para conceber e dar à luz a um filho sendo virgem e que abraçou esse chamado abnegadamente. Disse sim, mesmo que isso envolvesse o sacrifício da sua reputação como mulher virgem. Escute isso, meu irmão. Preste atenção nisso. Essa história é muito maior do que nós. Vamos orar. Feche os seus olhos aí. Vou pedir aos nossos irmãos da diaconia que já preparem os elementos da ceia. Eu gostaria que você, nesse momento, orasse e agradecesse a Deus pela maneira extraordinária com que Ele disponibiliza os seus recursos para que os seus planos encontrem êxito. Celebre agora, meu irmão, essa aliança antiga, que é aquilo que sustenta os nossos vínculos com Cristo e sustenta a promessa da nossa salvação. Dedique isso em um tempo de oração ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, gratos pela aliança que o Senhor firmou com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nós somos gratos porque é essa aliança que sustenta o novo pacto que foi firmado em Jesus Cristo. Essa é a aliança, Pai, que nos vinculou a Ti e abriu um novo e vivo caminho, porque por meio dessa semente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Que o Senhor também abençoe as nossas famílias, que elas sejam missionárias e deem continuidade à tarefa que o Senhor nos confiou de tornar Cristo conhecido no mundo, testemunhado, que o Senhor nos dê apenas os recursos necessários para que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor designou para a Tua igreja. É a bênção do Senhor sobre o Teu povo, ó Pai. É a nossa oração confiantes num Deus que é de graça e de verdade, em nome de Jesus. Amém.